Então, pessoal, voltando ao estudo de fossa-filtro e quando for necessário sumidouro, nós vamos projetar e dimensionar através de memória de cálculo fossa, filtro, principalmente, de formato cilíndrico, para poder inserir esta informação no nosso projeto. Okay? Para isso, a gente precisa dar uma revisada no cálculo de volumes de cilindros. Tá? O que a gente vai ver aqui é uma revisão de matemática aplicada especificamente para esse trabalho de dimensionamento. Então a gente classifica os cilindros da seguinte maneira. O cilindro reto, ou seja, o eixo é perpendicular ao plano da base. Esses nomes são nomes técnicos, tá? E é esse que a gente vai usar para o dimensionamento das nossas fossas. Aqueles que têm, claro, um determinado raio, e consequentemente uma determinada altura, e é assim chamado de cilindro reto, porque o eixo dele é perpendicular à base. A gente tem também o cilindro oblíquo, onde o eixo, o próprio nome diz, é oblíquo ao plano da base. Não é desta forma que a gente vai dimensionar as nossas fossas. A gente acaba eliminando. O que a gente precisa, e sempre vamos nesse sentido, é cilindro reto. As empresas que fazem as instalações desses equipamentos, na grande maioria, trazem lá do depósito, na carroceria de uma caçamba, os anéis, a gente chama de anéis, tá? Às vezes 2 ou 3 anéis, dependendo da altura e do tamanho da fossa, e junto vem a retroescavadeira. Quando chega no local da instalação, a retroescavadeira tira esses anéis de concreto da carroceria da caçamba, promove ali no quintal da obra o buraco para a colocação destes anéis. Já vem junto a equipe de instalação de tubulação e assim por diante. Então o cilindro ele pode ser montado no local dependendo do diâmetro e da altura. É nesse caminho que a gente vai a partir de agora. Então, a partir dessa primeira imagem, esquece cilindro oblíquo e vamos ficar, claro, só com os cilindros retos. Okay? Tá aí, ó. Vamos conversar sobre alguns nomes que vão aparecer durante as nossas fórmulas e processos de cálculo para ficar bem fácil de entender depois. Tá? O que a gente tem aí num cilindro? A gente tem o eixo, que é o segmento de reta que liga os centros das bases. Então o eixo, como o próprio nome diz, passa bem no eixo de todo o cilindro, que é ele que vai determinar a nossa altura. E é uma das partes importantes nos nossos cálculos, porque a fossa, dependendo do público que ela tem que atender, ela deverá ter uma determinada altura. Por isso que essas empresas, às vezes, fazem as instalações para anéis. Por exemplo, cada anel tem 60 ou 50 centímetros de altura, você precisa de 2 metros, colocado 4 cilindros de meio metro cada um. Se na obra ao lado só precisa de 1,5 metro de altura, seriam colocados 3 cilindros. Então a altura é o eixo que passa nos centros de cada base, aqui conhecido como altura, né? É a distância entre os dois planos da base, então o eixo se confunde com a altura. O raio, e aí depende da empresa, tem empresa que vai tratar com você, pedindo para que você informe o raio da base da fossa, e outros vão trabalhar pedindo o diâmetro da base da fossa. Aqui eu vou usar o raio, representado pela letra minúscula, e depois a gente vai ver que em algumas fórmulas, claro, pode aparecer o diâmetro. As bases. Bom, como nós estamos tratando de fossa, a base tem que ser estanque, ela não pode vazar. Todo o volume de água, de esgoto que entra na fossa tem que ficar contido por ela. Então ela tem que ser muito bem fabricada, ela não pode ter vazamento, mesmo que você vá acoplando anéis para que dê a determinada altura definida na memória de cálculo, esses anéis são sobrepostos e vedados com massa de cimento. Então a base, o cilindro possui duas bases opostas, congruentes e paralelas entre si. Uma base é superior e a outra base é inferior. A inferior é o primeiro anel que a retroescavadeira coloca no local. Eles colocam ela bem nivelada, na posição correta. Ela não pode ficar inclinada, senão pode trazer esforços
que podem danificar e prejudicar o funcionamento da fossa. Instala a primeira base, coloca o primeiro anel, já pode fazer a vedação com concreto tanto interna como externamente, coloca o segundo anel, já vai sendo colocado um pequeno suporte de aterro lateral, dependendo da altura que o teu projeto, junto com a memória de cálculo, exigiu. Geratriz. Eu estou colocando esse nome porque em alguns processos de cálculo de volumes ou de áreas de cilindros, as geratriz são os segmentos de reta paralelo ao eixo que possuem extremidade nos pontos das circunferências da base, ali representado pela letra G. Nesse nosso modelo fica fácil, porque o eixo, a altura, representado pela letra H, e a geratriz, representado pela letra G, é o mesmo valor. Okay? Não teremos diferenças de números ou de valores para essa situação. Tanto que nas nossas próximas fórmulas, a gente vai tratar somente da altura. Então, considero que vocês estão lembrando desses detalhes de matemática aplicada, já que as nossas fossas vão ser de formato cilíndrico. Vamos em frente. Existem casos do cilindro equilátero. Lembra desse termo matemático? O que é cilindro equilátero? Bom, um cilindro é considerado equilátero quando o diâmetro das bases for igual à geratriz, ou altura, tá vendo? Ou seja, quando a altura for igual a 2 vezes R. Vamos tentar decifrar isso aí. Tens aqui o diâmetro, está representado por 2 R's. E aí a altura dessa fossa também é 2 R's. Trocando em miúdos, se você tem uma fossa de 2 metros de diâmetro e 2 metros de altura, ela é uma fossa representada por um cilindro equilátero. Dependendo então do formato, do espaço que tu tens lá no teu projeto para colocar, algumas das obras que vocês projetaram, ela usou como afastamento lateral, um mínimo que a prefeitura exige aqui em Joinville, que é 1,5 m. Talvez em outras cidades também. Então, ou você faz a tua obra ser platibanda, encostada no alinhamento lateral, ou você faz afastado 1,5 m. Algumas das fossas que talvez vocês vão agora dimensionar deverão ter o diâmetro maior do que 1,5 m. Então não daria para colocar entre a residência e o alinhamento do vizinho. Por isso que a gente indica para que vocês coloquem isso na parte frontal da residência, onde há um espaço maior. Nós vamos ver daqui a pouco numa revisão de que também temos que deixar a distância mínima do vizinho e assim por diante. Mas pode que de repente você consiga instalar uma fossa que é um cilindro equilátero. Estou usando isso só para lembrar de alguns detalhes e nomes técnicos da matemática que nos está ajudando aqui no dimensionamento fossa e filtro. Tanto a fossa quanto o filtro serão de formato cilíndrico. Tá? Bom, lembrando matemática, uma fossa de formato cilíndrico, ela tem fundo, a tampa, que são chamadas de base, né? A base inferior e a base superior, ou fundo, tampa, onde a gente consegue calcular esta área. Tu lembra como é que se calcula a área da base ou a área do fundo ou da tampa de um cilindro? O texto diz aqui que a área da base é equivalente a calcular a área de uma circunferência. Assim, para calcular a área da base, usamos a seguinte fórmula. Vocês já conhecem, né? A área da base, πr², onde o AB significa área da base, o π a gente pode usar 3,14, já tem uma aproximação boa, tá? E o R é o raio da base. Existe também a fórmula, pode ser que apareça nos próximos processos, que a área também pode ser πd², daí seria o diâmetro, tá? Sobre 4. Nós vamos usar essa, que a área da base é πr². Estas fossas, como elas são formadas por anéis, elas também têm as suas áreas laterais.
Para calcular a área lateral de um cilindro, temos que considerar também a altura e o diâmetro da base. Então, utilizamos a seguinte fórmula. A L é igual a 2 vezes π vezes R vezes H. Lembrando a vocês que 2 e R é o perímetro de um círculo, onde o AL, então, é a área lateral, π 3,14, R, o raio da base, e H é a altura dessa tua fossa ou desse filtro. Estas fórmulas já vão fazer parte do teu resumo, para que seja de fácil acesso, caso necessário, né? Reconfigurar, recalcular, tornar ela um pouquinho mais larga, tornar ela um pouquinho mais alta, dependendo dos espaços que a gente tem na instalação. Vou fazer um exemplo aí, tá? Como nós vamos ter que olhar para o projeto e conseguir, através deste olhar no projeto, determinar volume de esgoto que vai ser produzido por essa casa, por esse prédio, por essa indústria, por esse shopping. A gente tem processos matemáticos para isso, a norma nos fornece. Então eu consigo calcular o volume de esgoto produzido por dia. E esse volume de esgoto produzido por dia tem que ser absorvido para essa fossa. Então o primeiro passo no nosso processo é ter grande conhecimento de cálculo de volume de cilindro. Vou dar um exemplo aí. Tá? O volume corresponde ao produto, ou seja, a multiplicação entre a área da base, do cilindro, da fossa, pela sua altura. Então vamos supor que você tem aí um cilindro, ou uma fossa, tá? Com uma altura de 10 metros, sabendo que isso aqui é um exercício prático, né? E um raio da base de 2 metros. Então é um cilindro, talvez não uma fossa, mas poderia ser uma caixa d'água, que tem 10 metros de altura e 2 metros de diâmetro. Qual é o volume que esse cilindro consegue conter? Lembrando aqui, pessoal, que quando a gente calcula através de fórmula, ele é completo. O que eu quero dizer com completo? É o volume total do cilindro. Na instalação destes equipamentos, tem que entrar na parte superior um tubo de 100 milímetros, por exemplo, que está trazendo o esgoto da residência para dentro da fossa. Então a fossa já tem que ser um pouquinho maior para que esse tubo possa ser colocado. Então o rendimento ou o volume que a gente calcula matematicamente é um pouco diferente, a gente vai ter que analisar isso. Porque quando for da execução da obra realmente, a gente tem que dar umas diferenças de altura. Ok? Então, nós temos aí um cilindro de 10 metros de altura, raio da base 2. A fórmula, volume igual a π R quadrado H. Já está no nosso formulário ali. O volume vai ser então 3,14 vezes o raio elevado ao quadrado vezes a altura. Números. 3,14 é o valor de π, o raio da base 2 elevado ao quadrado e a altura 10. Peguei a sua maquininha e verifica se os valores estariam corretos. Eu aqui estou mantendo o processo matemático que diz assim, primeiro resolva as potências, então 2 ao quadrado, 4. E agora eu multiplico todos os valores. O que significa isso? O volume perfeito desse cilindro é 125,6 metros cúbicos. Ou seja, o processo matemático aí, ó, bem simples. Não tem mistério. Supondo que vocês estão no estágio de estarem cursando ou até trabalhando na área da construção civil, estes cálculos têm que ser algo assim bem prático. A gente tem que estar muito ligado nisso. Porque às vezes a solução lá na obra se resolve com o conhecimento prático desse conteúdo e a habilidade com os números aí. Então, se o caso fosse esse, está calculado 125,6 metros cúbicos. Vamos agora trazer um pouco para a nossa realidade. Estou colocando para vocês em um formato cilíndrico, isso aí é uma fossa. Tá? E essa fossa tem, segundo as medidas, diâmetro útil, ou seja, é a parte interna da fossa. Tá?
Por quê? Porque ela é formada, é construída de concreto, aí o concreto deve ter uma espessura. Então, o cálculo do volume que a gente faz é das medidas úteis. Então, internamente, eu teria um diâmetro de 1,25 metros, ou 1,25 m. E a altura dessa fossa é 1,65 m. Vamos calcular o volume útil desta fossa? O que a gente precisa aí? A gente sabe que o volume também pode ser calculado por π diâmetro ao quadrado sobre 4 vezes h. Claro que eu poderia calcular o volume fazendo π r ao quadrado vezes h, que é aquela fórmula que apareceu no exemplo anterior. Como eu sei que você já tem conhecimento, só estou ampliando esse conhecimento. Também posso calcular o volume com o uso do diâmetro. A fórmula muda um pouquinho, aí vai ser π diâmetro ao quadrado vezes h sobre 4. Substituindo as informações, π é 3,14, o diâmetro também está em metros, 1,25, vou elevar ao quadrado, e a altura útil interna da fossa, 1,65 m. Tudo isso dividido por 4. Então, o volume de esgoto pode estar dentro dessa fossa é 2,23 metros cúbicos, que é uma medida comum de cálculo ou de ensaio, né, para você levar ao conhecimento da empresa que vai instalar a fossa. Mas, às vezes, nós temos que sair dessa unidade de medida em metros e calcular em litros. Já a gente vai fazer essa transformação. Aqui eu estou voltando com a fórmula antiga, ó, π r ao quadrado vezes h. O π é 3,14. O raio, não esqueçam, é a metade do diâmetro. Estou colocando as duas fórmulas, você tem que tomar muito cuidado. Se você vai usar agora a fórmula que é π r ao quadrado, não esqueça que a informação que vem aqui é diâmetro. Por isso que está escrito aqui, 1,25 m, que é o diâmetro, dividido por 2. Aí, elevado ao quadrado. Vezes a altura. O resultado é o mesmo? Óbvio. Só mudou a concepção da fórmula. No processo de cálculo, é indiferente qual das duas você vai usar. Se for diâmetro, πd quadrado sobre 4, vezes h. For o raio, πr ao quadrado, vezes h. O resultado deu 2,023 metros cúbicos. Muito bem. Em alguns casos, você precisa transformar este volume, que está em metros cúbicos, para litros. Porque algumas das tabelas que a gente vai usar mais tarde para quantificar ou para ver se esse volume é suficiente para abastecer esgoto, a produção de esgoto de uma residência ou de um prédio, as tabelas estão em litros. E agora, como é que eu transformo metros cúbicos em litro? A proporção é simples. De metros cúbicos, que é o resultado que eu tenho aqui, a litros, basta você multiplicar por 1000. Aí, o volume vai ser 2.023 litros, que é a mesma coisa que 2,023 metros cúbicos. Até que eu estava falando 2,23, é 2,023 metros cúbicos, é a mesma coisa que 2.023 litros. Indiferente de qual é a fórmula que você vai usar, você vai calcular em metros cúbicos. Se for necessário, você vai daí transformar para litros. Beleza o exemplo aí? Vamos supor agora que tu tenhas a seguinte situação. Tu tem um espaço para colocar a tua fossa, e esse espaço que tu tens lá, poder instalar, fazer o buraco, seja de tal maneira que a fossa possa estar lá naquele espaço e ela tem que conter 3.500 litros. Já calculou que a produção de esgoto de um determinado empreendimento é 3.500 litros. A gente vai ver isso depois, tá? A gente vai usar aí a população, o número de pessoas por quarto, produção de esgoto por dia. Lembra que a gente comentou nas aulas anteriores?
temperatura média, tem uma série de fatores aí. E aí a gente vai juntar essas ideias. Então eu sei inicialmente que eu preciso de 3.500 litros. E aqui eu estou montando o exemplo, ó, eu tenho lá a possibilidade de sair da medida em litros e passar para metros cúbicos. É só fazer o processo inverso, tá? De litros para metros cúbicos se divide por 1.000. Então esse 3.500 litros é 3,5 metros cúbicos. Ou seja, dentro desta fossa, ou eu preciso ter uma fossa, que consiga conter 3,5 metros cúbicos. E o espaço que eu tenho lá é 1,25 m. Não tenho mais do que isso. É como se o único cantinho que eu tenho lá no terreno, possibilidade de instalar, é se a fossa tiver diâmetro interno 1,25 m. Pois é, se eu sei que eu só tenho espaço de 1,25 m e preciso colocar dentro dessa fossa um volume de 3,5 m, a altura que a minha fossa tem que ter, porque todo esse volume tem que entrar nela. Ela só tem 1,25 m. É só lançar a mão das fórmulas, pessoal. Eu vou usar essa aqui, ó. I b² sobre 4 vezes H é a fórmula que calcula o volume de um cilindro. Então vamos lá. O volume nada mais é do que π, 3,14, vezes o diâmetro, 1,25, sobre 4, vezes a altura. Este processo matemático aqui tem que ser igual a 3,5 metros cúbicos. Entendendo a jogada? Como a minha incógnita aqui vai ser a altura, basta eu trabalhar matematicamente estas parcelinhas. Eu já posso fazer, eu consigo fazer 3,14, que multiplica 1,25 ao quadrado sobre 4 vezes h, deverá ser igual a 3,5. Então eu faço 3,14 vezes 1,25 ao quadrado vezes h, igual esse 4 que está dividindo o primeiro membro, eu passo para o outro lado multiplicando. Não é a única forma de se resolver essa expressão. É uma das formas. Tá? Aí eu consigo fazer assim, ó. 3,14 vezes 1,25 ao quadrado dá 4,9062. E no segundo membro, 3,5 metros cúbicos vezes 4, 14. Esse 4,962 que está multiplicando o H vai passar para o outro membro dividindo. Então eu tenho 14 dividido por 4,9062. Me dá, obrigatoriamente, matematicamente falando, uma altura útil de 2,85 m. Quando vocês forem passar essas informações para a empresa que vai instalar, tem que se deixar bem claro que são medidas úteis. Tens, então, internamente 1,25 m de diâmetro e internamente uma altura de 2,85 m. Gostaria de lembrar vocês que nós vamos, a partir de agora, entrar no dimensionamento de fossa-filtro, levando em consideração que vocês são conhecedores destes processos matemáticos aí, que é uma revisão matemática aplicada em cima do estudo de cilindros, vai ser fundamental no processo de dimensionamento de fossa e filtro que vem a seguir. Beleza?